Amém, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de poder desfrutar da palavra do Senhor nessa manhã, com muita alegria, né, no nosso coração, de termos essa conferência de jovens, mesmo que de maneira virtual, mas de uma maneira o Senhor nos permitiu podermos estarmos juntos e desfrutarmos. E nessa manhã em especial, não somente jovens, mas todas as igrejas da Europa estão conosco, que no Espírito somos jovens, né? O Senhor fez novas todas as coisas e aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Então, nessa manhã, nós estamos aproveitando para poder desfrutar da palavra do Senhor, do encargo que o Senhor tem para nós. E desde ontem, o Senhor começou a falar dessa importância de nós comermos da palavra, nutrirmos com as palavras da verdade e com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. E somos gratos ao Senhor. E isso é muito importante. E nessa manhã, o sentimento que o Senhor nos deu, e me deu em especial para compartilhar com vocês, é justamente isso. Quem somos de verdade? E esse tema está muito relacionado com a nossa identidade, né? Nossas características. Quem nós somos? E eu gostaria de começar lendo aqui 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, para começarmos a entender um pouco, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Senhor Jesus! Aqui está como se fosse o nosso RG, ou aqui na Europa, né, o nosso documento de identificação. E o que tem no nosso documento de identificação? Nosso documento de identificação, ele tem o nosso nome, tem a nossa nacionalidade e tem a nossa origem. Se você pegar o meu documento, você vai ver o meu nome, o nome dos meus pais e onde eu nasci. E aqui nos apresenta que nós somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você e eu somos o nosso RG, o nosso registro está aqui. Nós somos povo exclusivo de Deus, nós somos uma nação santa. Não fazemos parte dessa terra. Então, o primeiro item que nós precisamos saber é isso. De onde nós somos? Quem somos nós? Qual é a nossa origem? A nossa origem é em Deus. Nós estamos em Deus. Nós somos filhos de Deus. João nos apresenta isso, João fala isso, né? Que ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus todos aqueles que creem no nome do Senhor. E eu tenho certeza que você e eu cremos no nome do Senhor. Então fomos feitos filhos de Deus. Ou seja, a nossa origem hoje é Deus, está em Deus. Somos a origem de Deus. E como somos muitos filhos de Deus, como o Vitor estava falando, que somos parte do corpo de Cristo, parte deste corpo maravilhoso, somos muitos, então somos essa nação que foi chamada para ser santa. Somos esse povo que é de propriedade exclusiva de Deus. Então, o primeiro item para nós sabermos quem nós somos é saber a nossa origem. E a nossa origem está em Deus. Mas o que muitas vezes ocorre e que pode passar é que nós esquecemos disso. Acabamos sendo envolvidos pelo nosso dia a dia, pelo cotidiano, pelas nações onde vivemos, e acabamos esquecendo a nossa identidade. E o sentimento nessa manhã é trazer à memória justamente essa identidade, essa nossa origem. Nos dias que nós vivemos, como o Glimódio nos apresentou ontem, começou a apresentar, e outros irmãos vão seguir falando, nós vivemos dias difíceis, estamos passando, principalmente esse ano, algumas coisas mais complicadas um pouco, que não se via há muito tempo, mas, apesar de tudo isso, nós precisamos saber quem nós somos, aonde é a nossa origem, de onde nós somos, de onde nós viemos. E não estou falando da nossa carne, não estou falando do Tarek que nasceu no Brasil, em Cuiabá, e da família Guimarães Ávila. Não, estou falando da nossa descendência celestial. Nós fomos gerados do Espírito.
Senhor Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Isso é um novo nascimento, e nós já temos esse novo nascimento, nós já nascemos de novo, nós já passamos, né, por esse processo. Então, hoje, somos este povo exclusivo de Deus, somos essa nação santa. Ó Senhor Jesus, temos essa identidade, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E dentro desse encargo, gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 1 a 8, para nós podermos entender um pouco mais sobre esse tema, né? 1 Tessalonicenses 4, versículos de 1 a 8, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira de que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com os desejos de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas. Não rejeita o homem, e sim a Deus, e também vos dá o seu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, é uma parte bastante forte que o Paulo está falando para os Tessalonicenses aqui, porque os Tessalonicenses estavam envolvidos com essas coisas. Mas uma vez que eles receberam o Evangelho, receberam a pregação do Evangelho, como Grimaldi nos apresentou ontem, eles receberam a verdade, eles receberam a vida do Senhor, Paulo fala aqui que agora precisa mudar a maneira de viver. Por quê? Porque já não fazem mais parte deste convívio, já não fazem mais parte dessa situação. Já não são mais gentios, como apresenta no versículo 5, né? E no versículo 1 fala que eles precisam considerar a maneira com que estão vivendo e a maneira de agradar a Deus. Por quê? Porque a maneira com que nós vivemos, ela é essencial, ela é primordial, ela é crucial na nossa vida. Uma vez que nós nos tornamos essa nação santa, este povo de propriedade exclusiva de Deus, já não podemos mais viver de qualquer maneira. Já não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. Existe uma maneira de vivermos que agrada a Deus. E essa maneira é nos abster, é rejeitar, é não querer os prazeres dessa terra, que são temporais. Então, quando nós vemos a nossa identidade, vemos a nossa origem, que é em Deus, e Deus é santo, e por isso nós também temos que ser santo, e nessa passagem, essa palavra santificação, ela aparece 3 vezes, e quando a Bíblia cita várias vezes a palavra, é porque o Senhor quer nos dar uma ênfase. Então, aqui, se está aparecendo 3 vezes santificação, é porque nós precisamos nos tornar essa nação santa. Santificado, ser santo, é ser apartado, é ser separado, é ser diferente. Deus é santo. E a palavra nos fala, né? Sede santo como eu sou santo. Ou seja, e também fala que nós precisamos buscar a nossa santificação, precisamos desenvolver, como aqui fala, né? Precisamos progredir cada vez mais. Ou seja, se Deus é santo, o desejo de Deus para nós é que nós também sejamos santos, nós também busquemos a santidade. E a maneira de nós buscarmos a santidade é nos apartarmos de todas as coisas dessa terra. É reconhecer, é saber quem somos, de onde viemos, e não nos envolvermos, sermos peregrinos por essa terra. Estamos na terra, mas não somos da terra. Vivemos na terra, mas não temos nada a ver com essa terra. Por quê? Porque a nossa pátria é celestial, a nossa origem é celestial,
A nossa origem é em Cristo Jesus, que nos levou até a Deus. E amado jovem, amados irmãos e irmãs, é isso que nós precisamos apregoar, é isso que nós precisamos viver hoje. Viver dessa maneira real diante da palavra do Senhor. E progredir nisso. Não é simplesmente também, nasci de Deus, já acabou. Não, precisa desenvolver. Sabe por quê? Porque muitas coisas vão acontecer na nossa trajetória. Muitas adversidades, muitas provações, muitas lutas, muitas batalhas, mas nós precisamos estar sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou, aquele que nos gerou e que certamente vai fazer a sua obra em nós, que é Cristo Jesus. E no versículo 5 fala que nós não podemos viver como os gentios. E isso é interessante. O que é viver como gentio? E aqui vamos fazer um paralelo. 1 Pedro nos apresenta uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e aqui Paulo fala que nós não podemos viver como os gentios. E eu queria ler Efésios capítulo 4, vamos ler Efésios capítulo 4, para ficar um pouco mais claro sobre isso. O versículo 1 fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Mais uma vez, Paulo está falando que andeis de modo digno da vossa vocação. 1 Tessalonicenses capítulo 1 fala que nós precisamos andar dessa maneira, andar de maneira que agrade a Deus. E andar na maneira que agrade a Deus é andar de modo digno da nossa vocação. Não como gentios que não conhecem a Deus, não como gentios que não sabem quem é Deus, mas nós, como filho de Deus, como povo de Deus, como nação santa, aqueles que foram gerados de Deus, nós precisamos andar de modo digno, andar de alguém que conhece a Deus. Por isso, a palavra ontem nos apresentou que temos que nos nutrir, nos alimentar da palavra, nos alimentar das verdades, nos alimentar do verdadeiro que é Deus. Quando nós nos alimentamos de Deus, quando nós temos essa comunhão com Ele por meio da palavra, da oração, nós conhecemos a sua vontade e nós começamos a andar de modo digno. Andar de modo digno é viver, é uma vida. E não é mais uma vida de aparência ou uma vida de querer ser aquilo que nós não somos. Toda vez que nós tentamos ser aquilo que nós não somos, nós temos problemas. Muitas pessoas sofrem de depressão, sofrem também de baixa estima, porque tentam viver uma vida que não é dela. Tenta viver algo que não é dele. E as redes sociais hoje aí tá cheio disso, né? As fotos no Instagram, no Facebook, aquela alegria, aquele momento mágico, mas fora disso, por detrás das câmeras, não é uma realidade. Então nós não podemos viver de uma maneira virtual, onde nos apresentamos como filhos de Deus, como cristãos diante dos irmãos e da igreja, mas o nosso dia a dia vivemos de qualquer maneira. Fazemos as coisas com que os gentios fazem. E Paulo nos adverte, não podemos viver como os gentios. Nesta manhã o Senhor está nos advertindo, está nos dando essa palavra de salvação de que nós não podemos viver como os gentios, porque nós já fomos separados, nós já fomos chamados para ser essa nação santa, já fomos chamados para ser esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Ó Senhor Jesus! Por isso, vamos andar de modo digno do nosso chamamento. Versículos 17 a 19, eu gostaria de ler, mas na versão King James, porque me chamou bastante atenção, são versículos fortes, mostrando como vivem os gentios, né? Fala assim: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão como estão com o entendimento, irmãos, mergulhados nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Ó Senhor Jesus! Por que Paulo falou isso? Para nós não vivermos como os gentios. Olha como vivem os gentios. Eles vivem na inutilidade dos pensamentos. Ou seja, o que eles pensam é inútil.
são escravos do pecado, estão mergulhados nas trevas, estão separados da vida de Deus por causa da ignorância. Por que ignorância? Porque acham que viver sem Deus é possível. Acreditam que desfrutar dos prazeres momentâneos dessa terra, deste mundo, é suficiente para eles. Por isso são ignorantes e estão com o coração sobrecarregados, perderam a sensibilidade, estão entorpecidos, estão anestesiados. E por isso Paulo falou em 1 Tessalonicenses que nós não podemos viver como os gentios. Imagina, amados, viver longe de Deus. Se pegarmos Gênesis, experiência de Caim, o que aconteceu com Caim depois que matou Abel? Perdeu a presença de Deus. E qual foi a reação de Caim? Falou, duro é este castigo. Quem o pode suportar? Porque para Caim era melhor perder a vida do que perder a presença de Deus. Isso tem que realmente pesar no nosso coração. Quando nós vivemos como os gentios, estamos vivendo fora de Deus. Estamos separados da vida de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E Deus, sendo santo, ele não se envolve com o pecado. Ele não está com o pecado. O que separou o homem de Deus, lá em Gênesis, foi o pecado. E os gentios vivem dessa maneira. Estão entorpecidos com esse pecado. Estão envolvidos com este pecado. Mas nós podemos sair disso. Nós devemos sair disso. Nós somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E não podemos mais viver como os gentios. Precisamos ter uma vida de realidade, uma vida verdadeira, com gozo no Senhor, com alegria no Senhor, com prazer no Senhor, com prazer nas coisas do Senhor, servindo os irmãos, servindo a igreja, envolvidos com esse serviço. Isso é o que tem que levar a nossa vida. Versículos 20 a 24, na versão King James de Efésios 4. Ó Senhor Jesus, entretanto, não foi isso que vos aprendestes de Cristo, se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos e vos desperdeis do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar. A vós revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Olha isso, amados irmãos e irmãs. Esse é o viver que o Senhor quer nos dar. De despojar, de tirar, de sacar aquilo que é velho. Não fazemos mais parte da velha criação, não estarmos mais envolvidos com aquilo que é velho, sermos revestidos, tomarmos Cristo como nossa veste, como nossa vida. Aí seremos semelhantes a Deus, que esse é o desejo do Senhor em Gênesis, fazer-nos a sua imagem, sua semelhança, mas quando vivemos como os gentios, estamos separados de Deus, não temos nada a ver com a imagem e semelhança de Deus. Por isso Paulo nos adverte, por isso essa manhã o Senhor está nos advertindo como deve ser o nosso viver, de que maneira precisamos viver. Precisamos viver como filhos de Deus, com a vida de Deus, um viver de santidade, um viver separado, um viver para Ele, estarmos revestidos do novo homem, ó Senhor Jesus, que é criado à semelhança de Deus. Você e eu fomos criados à semelhança de Deus. O que temos que manifestar, o que temos que expressar é a semelhança de Deus. Essa é a vida que recebemos. Por isso, Pedro registrou isso, que nós somos feitos nação santa. Nação santa é semelhante a Deus, parecido com Deus, revestidos de Cristo. Andamos na terra, mas não somos da terra, somos peregrinos, somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos fazer a diferença, jovens. Precisamos realmente manifestar, expressar. O Grimaldi contou a experiência dele ontem, que quando ele tocou nessa palavra, quando ele tocou nessa realidade, na verdade, quando ele viu a verdade do Evangelho, ele deixou tudo aquilo que que ele sentia prazer para servir o Senhor, para se entregar ao Senhor, e era jovem.
Nós precisamos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de realmente ter essa consagração, nos entregar ao Senhor, fazer a vontade dEle, sermos servos úteis na mão do Senhor, na mão do nosso Criador, não andarmos como os gentios, entorpecidos pelos prazeres dessa terra, pela prostituição, pela lascívia, por maus pensamentos, não sermos levados pela corrente desse mundo, sermos diferentes. Ó Senhor Jesus, sermos revestidos de Cristo, sermos jovens cheios de Cristo, cheios da vida de Cristo, semelhantes a Deus, santos e separados. Ó Senhor Jesus, queria falar de alguns exemplos aqui de pessoas que foram assim. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé, homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Este versículo, talvez todos nós já conhecemos ele, né? Mas interessante, fala que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E se lermos os versículos um pouco mais acima, mostra quem eram os contemporâneos de Noé. Era uma geração que não amava a Deus, era uma geração que não buscava a Deus, a ponto de Deus pesar no seu coração o arrependimento de ter criado o homem. Imagina Deus olhar para a terra e ver tudo aquilo que ele criou e falar, poxa, vou ter que destruir tudo isso. O coração de Deus deve ter pesado. Deve não, pesou nesse momento. O coração de Deus estava triste, porque a sua criação, aquilo que foi feito para ser a sua imagem e sua semelhança, como a gente leu em Efésios agora, estava em degradação, estava em pecado, estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo todo tipo de liberdade, todo tipo de orgias, e não buscavam a Deus. Mas Deus, por seu grande amor e misericórdia, passou o olho na terra mais uma vez. Vou dar mais uma olhadinha para ver o que pode acontecer. E nessa olhadinha, Deus encontrou um homem. Imagina hoje, na Terra somos mais de 7 bilhões de pessoas. E Deus está passando o olho nesse momento na Terra. Deus está com os seus olhos na Terra. E sabe quem Deus quer encontrar? Aquelas pessoas que são íntegras, que são justas, aqueles que andam com Ele. E a pergunta é, o viver que eu tenho, a vida que eu estou levando, me faz ser um destes que anda com Deus? Ou eu sou um dos contemporâneos? Ó Senhor Jesus, que possamos ser encontrados pelos olhos do Senhor, assim como Noé foi. Em Hebreus, o capítulo 11, fala que Noé foi divinamente instruído sobre as coisas que iam acontecer. E por temer a Deus, ele edificou a arca. Ele construiu a arca para a salvação da sua casa. Imagina, Deus, quando passou essa última vista, esse último olhar na terra e encontrou Noé, único homem nesse período, nessa época, justo, íntegro, que buscava a Deus, que amava a Deus, que era temente a Deus, Deus não só se agradou de Noé, Deus não só se compadeceu de Noé, como Deus falou para Noé, falou, Noé, eu vou fazer isso, 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 você tem que fazer isso, isso, você tem que edificar uma arca, porque eu vou mandar a chuva, vou mandar o dilúvio, e essa chuva e esse dilúvio vai destruir toda a terra. Mas eu quero salvar você e a sua casa. E Noé, por obediência a Deus, ele começou a edificar a arca. E o período que demorou para a edificação da arca foram de 100 anos. E você acha que durante 100 anos Noé não foi tentado por essas pessoas, por esses contemporâneos? Você acha que Noé não foi questionado pelos contemporâneos? Nunca havia chovido. Imagina uma chuva para poder inundar toda a terra e matar toda a vida que havia nela. Mas Noé, ele perseverou durante esses 100 anos, confiando em Deus, não confiando naquilo que ele ouvia de fora, mas confiando naquilo que ele recebia de Deus. E o Senhor está procurando essas pessoas hoje.
O Senhor está passando os olhos sobre a terra, está querendo encontrar você e eu, como esses servos que são íntegros, que são justos, que são santos, que obedecem a Deus, que amam a Deus, que realmente são temerosos a Deus e que são obedientes. Sabe o que vai acontecer? Deus vai revelar para você e para mim aquilo que ele vai fazer. Mateus 24 fala que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Estamos ou não estamos vivendo os dias de Noé? Onde casam, se dão em casamento, comem, bebem, festejam, mas não amam a Deus, não buscam a Deus, buscam seus próprios prazeres. E Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer mandar essa palavra para a sua igreja, uma palavra de salvação, dizendo assim, olha, eu estou voltando, prepara-te, arruma a sua casa, arruma o seu coração, muda o seu viver, deixa de viver como gentios, passa a viver como um peregrino por essa terra, porque eu estou voltando pela minha igreja. E nós temos que fazer parte desses vencedores, nós estamos sendo avisados que precisamos ter uma vida de verdade, precisamos ser verdadeiros com o Senhor. Assim como Noé foi verdadeiro com o Senhor e foi salvo, não somente ele, mas toda a sua casa, toda a sua família. E o Senhor quer nos salvar, quer salvar a nós, salvar a nossa casa, a nossa família. Realmente possamos ter essa disposição, precisamos ter esse desprendimento dessa terra, botar os nossos olhos nos céus, porque nós somos nação santa, somos povo exclusivo, temos a vida do Senhor, amado jovem, amada jovem. Não fazemos parte dessa terra, não fazemos parte desse sistema mundano que tenta nos arrastar, que tenta nos enganar, que tenta nos seduzir, nos apresentando uma vida diferente. Não! Nossa vida é no Senhor, nosso foco é no Senhor. A nossa meta é Cristo, é o reino, é estarmos na glória com Deus. Olha que maravilha! Se eu perguntar aqui para vocês, o que você prefere? Você prefere viver ou prefere morrer? Eu daria 100% das respostas de eu quero viver. Mas se nós queremos viver, por que caminhamos na morte? Por que andamos como os gentios, entorpecidos, afastados de Deus? Porque o único que pode nos dar a vida é Deus. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Ele nos deu vida, Ele nos trouxe para o reino da sua luz, Ele nos tirou desse lamaçal que é o mundo, nos tirou desses prazeres temporais que vão se acabar e nos colocou na sua vida, nos colocou dentro dele, nos colocou em Cristo Jesus, nos deu a vida, ó Senhor Jesus, e podemos desfrutar dessa vida pela eternidade. Vamos ser sábios, vamos revestir-nos desse novo homem, vamos nos revestir de Cristo, olhando para Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, os tradutores me perdoem, mas eu vou dar uma acelerada aqui, porque senão o meu tempo vai acabar. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, de 23 a 27. Mais um exemplo para nós. Ó Senhor Jesus. Hebreus 11, de 23 a 27. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque com palavra contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com o que vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca,
tentando os egípcios, foram tragados a todo. Mais um exemplo para nós, Moisés. Moisés nasceu, e logo que nasceu, no 3º mês de vida, foi levado para viver com os egípcios. Mas mesmo assim, ele conhecia a sua história, ele conhecia a sua origem, ele sabia quem ele era. E por saber quem ele era, ele não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não quis desfrutar desse privilégio, desse prazer. O que aconteceu? Ele abriu mão disso, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia a origem. Ele sabia que ele não tinha nada a ver com os egípcios. Ele sabia que a origem dele não era essa. E aí, o que aconteceu é que ele abriu mão disso. E fala assim que ele não se preocupou, né, em ser maltratado. Ele preferiu ser maltratado, ele preferiu estar junto com o povo de Deus, para não usufruir desses prazeres transitórios do pecado, né? E o desejo dele foi justamente esse. Ele falou: eu sou um hebreu, eu sou um egípcio, e é isso que... Só um minutinho, amados. Oh, Senhor Jesus. Amém. E então o desejo o coração de Moisés era justamente isso, né? Ele considerou, ele vislumbrava o galardão, ele olhava para o que ia acontecer na vida dele, ele desejava realmente ele sabia que ia receber esse galardão, ele sabia que ia receber a vida do Senhor, ele sabia o prêmio que ele ia ganhar, então ele abriu mão de todos esses deleites que o Egito poderia dar a ele. Imagina, ele estava sendo criado como filho da filha de Faraó, mas quando ele teve a maturidade, ele teve o discernimento de saber que aquilo eram prazeres transitórios, que eram coisas que não iam agradar a Deus, ele abriu mão de tudo isso. Ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado. Jovens, não precisamos ficar amedrontados. Muitas vezes temos medo, né? Ficamos com medo. Os meus colegas da escola, ou os meus colegas de trabalho, o que eles vão falar de mim quando eu falar que eu sou um cristão? O que eles vão pensar de mim porque eu sou um cristão, né? E nós não precisamos ficar amedrontados, por quê? Porque nós precisamos ver aquele que é invisível, precisamos estar olhando para Cristo, precisamos confessar que somos realmente filhos de Deus, que temos a vida de Deus, temos a vida do Senhor, e que Ele vai nos conduzir em todas as coisas, estar vislumbrando o galardão, estar olhando o galardão, e o galardão é aquilo que Deus está para nos dar, que é o seu reino, que é a sua glória, e nós precisamos ter isso, né? Precisamos ter essa posição, sem ter medo. Não vamos ficar com medo. Não vamos ficar com medo se vão zombar de nós. Não vamos ficar com medo se vão injuriar de nós. É o que o versículo fala, né? Ele considerou o opróbrio de Cristo. Cristo passou por tudo isso. Cristo foi injustiçado, foi caluniado, sofreu bullying, né? Sofreu muitas coisas, mas Cristo sabia que ele estaria na glória com o Pai. Cristo sabia que ele seria levado à glória com o Pai. Nós estamos no mesmo caminho, estamos no mesmo processo. Não precisamos esconder a vida que temos. Não precisamos disfarçar ou querer viver outra vida. Moisés fez isso. Moisés poderia ter assumido a posição de egípcio. Estava sendo criado como um príncipe do Egito, como filho da filha de Faraó, num dos maiores postos do Egito. Mas ele não quis isso, amados. Por quê? Porque ele sabia que essa não era a vida dele. Ele sabia que não era isso que Deus havia preparado para ele. E que Deus havia preparado para ele era muito maior, era muito melhor. E por isso ele abriu mão de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Daniel. Vamos para Daniel, mais um exemplo. Senhor Jesus. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos apresenta aqui o rei Nabucodonosor construiu uma estátua para a adoração, muito grande a estátua, né? E aí ele constrói essa estátua e chama
todos os principais influencers da época. No versículo 2 fala assim, então o rei Nabucodonosor, Daniel 3, versículo 2, mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nabucodonosor construiu essa estátua ali para adoração e chamou todos os líderes, os influencers da época. E hoje não é muito diferente. Quando se levanta algo para adoração que não seja de Deus, a gente escuta muito ouvir falar disso da boca dos influencers. No mundo hoje está cheio dos influencers, principalmente os influencers digitais. Se escuta muito falar disso, né? Ah, fulano é um influencer da moda, o outro é influencer não sei do quê. O que são influencers? Aqueles que influenciam, aqueles que têm o poder de influenciar o pensamento das pessoas. Por exemplo, os influencers hoje falam que você tem total liberdade de fazer o que você quiser. Você pode falar o que quiser, você pode fazer o que você quiser, porque você precisa ter a liberdade sobre a sua vida. Se você quiser pintar o seu cabelo de tal cor, você pode fazer. Se você quiser falar tal coisa, você pode falar. Você precisa ter total liberdade. E as pessoas acabam acreditando nisso e realmente acabam perdendo até um pouco do respeito para com o próximo. E é interessante como eles atuam. A gente teve uma experiência nessa semana com a minha filha e foi bem interessante. E ela tem 4 anos e está na escola. E na escola tem ali o influencer. A professora dela é uma influencer. Precisamos ir para a escola? Sim, não vou falar nada contra isso, precisamos estudar, precisamos nos dedicar e tudo mais. Mas também precisamos conhecer a nossa origem e da onde somos. Como falei, somos peregrinos por essa terra. Não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de estudar, mas precisamos saber a nossa origem, termos os princípios da Bíblia, aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos orienta, que é o nosso firme alicerce, que é a nossa base, e é importante que leiamos a Bíblia, e leiamos os livros espirituais, que nos ajudam a ter essa base, esse alicerce. O que nós cremos, o que nós confiamos, o que Deus nos deu, a nossa origem está na Bíblia. E aí, no café da manhã, acabamos de orar, tal, e a Aline acabou, sem querer, se enganou na hora de falar uma coisa, e eu brinquei com ela. E a gente começou a rir, e a Aline virou para a Hannah e falou assim, filha, defende a mamãe, o papai tá, como diz no Nordeste, mangando de mim, tá tirando sarro de mim, tá fazendo broma. E aí a Hannah olhou assim, séria para a Aline e falou assim, mamãe, o papai tem todo o direito e liberdade de falar o que ele quer. E aí eu olhei assim para ela, a gente ficou assim meio aqueles segundos de estado de choque, né? E onde que ela aprendeu isso? Aqui na Europa se prega muito isso, essa liberdade. E aí eu falei com ela, falei, filha, na verdade, a nossa origem é que nós precisamos aprender a sermos submissos, sermos servos. Nós fomos chamados para ser servos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Por isso a gente fala, ó Senhor Jesus. Então o papai não pode falar qualquer coisa, não pode falar o que ele quer. Ele precisa falar aquilo que o Senhor Jesus quer falar. E até no momento eu me arrependi um pouco da brincadeira, mas surgiu essa experiência. E eu sei que somos bombardeados por esses influencers, né, dizendo que podemos ter total liberdade sobre o nosso corpo, que podemos fazer o que quiser, vestirmos o que quisermos, né, que ninguém tem o direito. Nós lemos em 1 Pedro, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, quem tem o direito sobre nós é Deus. Quem tem o direito sobre nossa vida é Deus. E Nabucodonosor aqui, para poder ajudar na influência da nação de Babilônia, dos que estavam ali, chamou todos esses influencers para ser um com ele, para ser um com a consagração da idolatria. Então, meus queridos, os influencers de hoje, o que quer nos fazer, quer nos enganar, nos seduzir, é para nos levar à idolatria, para nos levar ao pecado, é para nos levar a pensarmos de maneira diferente de Deus, uma maneira distinta de Deus, não estarmos
pensando como Deus pensa, não estarmos submissos à vontade de Deus. E aí ele fez o decreto, né, e começou a divulgar esse decreto, né, e falava assim que todo aquele que ouvir um instrumento musical, qualquer tipo de instrumento, tem que se curvar, baixar e adorar a estátua do Nabucodonosor. E quem não fizesse isso seria lançado dentro de uma fornalha com fogo. No versículo 12 do capítulo 3, fala assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, e as teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de outro que levantastes. Ou seja, na hora que soou os instrumentos musicais e tudo, havia aqui um grupo de pessoas que estavam trabalhando, que estavam nos seus afazeres, eram até, faziam parte aí da elite real, né, estava ali junto com os reis, que foram colocados sobre algumas coisas, ou seja, estava nessa terra, viviam neste mundo, trabalhavam neste mundo, mas não se envolviam com as coisas deste mundo, não fazem caso das coisas deste mundo, eles não fizeram caso da ordenança do rei. E o rei ficou muito bravo, ficou muito irado. Quando nós tomamos uma posição pelo Senhor e pelas coisas do Senhor, não pense que a vida vai ser mil maravilhas. O príncipe dessa terra, o rei dessa terra, que é Satanás, ele vai tentar fazer de tudo para nos enganar, para nos levar a cair, para nos levar a pecar, ele vai vir contra nós. Então, foi o que aconteceu. O rei ficou muito enfurecido e foi falar com eles. E falou, e aí, vocês não vão se prostrar, vocês não vão adorar a minha imagem? E no versículo 16, tem a resposta deles. Fala assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha a situação. Eles foram chamados diante do rei, estavam ali todas as autoridades de Babilônia, e estava só os três. E aí o rei falou para eles, olha, se vocês não cumprirem o decreto, eu vou lançar vocês na fornalha. E o que eles responderam? Ó, rei Nabucodonosor, fique sabendo uma coisa. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser nos livrar, ele continua sendo nosso Deus, e nós não vamos servir aos teus deuses, e nada que você levantar. Eles foram firmes na resposta. Eles não ficaram temerosos, eles não ficaram preocupados em falar que eram judeus, que conheciam a Deus, que eram israelitas, e que tinham essa vida, que tinham esse viver, e foram diretos. E o que acontece? No versículo 19 fala que o rei ficou de tal maneira enfurecido que ele mandou intensificar o fogo 7 vezes. Bota 7 vezes mais forte a fornalha aí, porque eu tô muito nervoso, porque só normal não para esses 3 aí não. Bota lá 7 vezes para poder realmente virar cinza. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor pegou os 3, amarrou eles, atou perna e os braços, e lançou nessa fornalha, que estava extremamente ardente. Estava tão forte, para vocês terem uma ideia, o texto relata que estava tão forte que aqueles que lançaram os 3 dentro da fornalha foram consumidos. Eles viraram cinza, de tão quente que estava, tão forte que estava, que quando os que lançaram os 3 ali, queimaram. Mas olha o que acontece quando nós tomamos posição pelo Senhor, não temos medo de afrontar em Deus, não temos medo de afrontar e de falar quem somos, de onde somos, qual é a nossa vida, quando somos santos e separados para o Senhor. Olha o que aconteceu, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, falou para os influencers ali, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Aí o versículo 25, tomou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos.
e andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Quando nós confessamos o Senhor, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós vivemos essa realidade do Senhor, não negando o nome do Senhor, abraçando a palavra do Senhor, tendo essa comunhão com Deus, não importa a intensidade das provações, não importa a prova que estamos passando, pode ser 7 vezes intensificado. Sabe como é que a gente vai estar? A gente vai estar passeando sobre o fogo. Sabe por quê? Não é porque nós somos capazes, não é que a força está em nós, é porque vai ter alguém junto conosco. E esse alguém junto conosco é Cristo. Por isso lemos em Efésios, capítulo 4, que nós precisamos estar revestidos de Cristo. Estamos revestidos deste novo homem. 1 Coríntios nos fala que este novo homem é Cristo. O primeiro homem foi Adão, e o segundo e último homem foi Cristo. Precisamos estar revestidos de Cristo. E quando estamos revestidos de Cristo, quando confessamos Ele, quando falamos dEle, quando nós não nos dobramos para este mundo, não nos dobramos para que os influencers nos falam, não somos levados pela correnteza deste mundo, mas adoramos ao Deus verdadeiro e confessamos o seu nome e cremos em Cristo Jesus, nós estamos caminhando sobre qualquer situação, porque Cristo é conosco. E o que aconteceu? No final, Nabucodonosor falou assim, decretou mais uma lei, né? Versículo 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outros deuses que possam livrar como este. Aí o rei lançou um decreto, pelo testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego, pela convicção deles, por saberem quem eles eram, qual era a identidade deles, o rei Nabucodonosor falou, esse é o verdadeiro Deus. Reconheceu quem era o verdadeiro Deus. Pelo nosso testemunho, pelo que nós vivemos, as pessoas vão reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Por isso, precisamos saber quem somos. Por isso, precisamos saber de onde viemos. Nós somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não vamos ficar com medo dos reis, dos líderes, ou do que seja, amados irmãos e irmãs. Vamos confiar no Senhor. Não vamos nos prostrar nessa terra, não vamos nos prostrar à idolatria, não vamos nos prostrar ao pecado, mas vamos confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos para Gênesis agora. Gênesis, capítulo 18. Mais um exemplo para nós finalizarmos a palavra de hoje. Senhor Jesus. 18, vamos ler do versículo 1 até o 3. Vamos ver a experiência de Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão estava lá na sua tenda, sentado na porta da tenda, num calor de meio-dia. Fala que o sol estava maior intensidade, maior calor. Meio-dia, 1h da tarde, mais ou menos, que é onde o sol está com maior intensidade. Ele levantou os olhos, viu 3 homens, e já entendeu que era o Senhor. Foi até esses homens, se prostrou e adorou. E aí trouxe esses homens até a sua tenda, sentou, lavou os pés, preparou um banquete, trouxe comida, falou, né, se o teu servo tem mercê, fica comigo, depois segue o seu caminho. E assim foi feito. E então, Abraão teve esse momento, aí o Senhor pergunta de Sara, fala da descendência de Sara, né, o texto nos apresenta isso. E mais para frente, o Senhor apresenta o que ele vai fazer. Lembra que eu comentei de Noé? Que Noé, por causa de andar com Deus e ser temeroso a Deus, Deus mostrou para Noé o que ia fazer, divinamente foi instruído. Com Abraão ocorreu o mesmo.
Abraão, por ser um homem que amava a Deus, que confiava no Senhor, que tinha seus caminhos, era um peregrino pela terra. A Gênesis nos apresenta isso, que ele era peregrino por essa terra, ele passava, caminhava com as suas tendas, com seu rebanho, com tudo, e ele buscava a terra que Deus havia prometido para ele. O Senhor também revelou para ele o que ia fazer. O Senhor revelou para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor apresentou para ele a destruição de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, no versículo 20, fala assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O que representa Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra representa o pecado e a idolatria. Toda sorte de pecado e idolatria estava em Sodoma e Gomorra. E a tal ponto que Deus falou, ó, tá tão grande, tá se multiplicando tanto, o Senhor falou, né? Por haver tanta multiplicação, lembra no tempo de Noé, que se multiplicou a iniquidade, se expandiu isso? Não mudou muito o cenário aqui, né? O que acontece é que Deus falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas aí quem Abraão lembrou? Abraão lembrou que o seu sobrinho estava lá. Ló vivia em Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começou a interceder por Ló. E o diálogo fala, né? Se tiver 50 justos, por 50 não farei. Se tiver 30, por 30, até o Senhor ser tocado pela oração de Abraão, pela insistência de Abraão para poder salvar o seu sobrinho. E aí começa o capítulo 19. Capítulo 19, versículos de 1 a 3. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos de Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhe, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Insistiu-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles o comeram. Uma dica agora para nós, né? Quando lermos a Bíblia, vamos ler com atenção e ver os pontos. Capítulo 18 começa com Abraão sentado na porta da sua tenda no maior calor do dia. Chegam 3 homens. Ele se prostra, adora, leva para sua tenda e lhe faz um banquete. Capítulo 19 começa de que maneira? 2 homens. Abraão 3, Ló 2. Ló está assentado na porta da cidade. Abraão estava sentado na porta da sua tenda. Só que Abraão estava sentado no maior calor do dia. Era dia, luz. Ló estava sentado à noite. Sim? Isto. Estava sentado à noite. Ao anoitecer, vieram 2 homens. Chegando os 2 homens, Ló viu, foi até eles, prostrou, adorou e chamou para sua casa. Com Abraão, não. Ele chamou para sua casa e os três foram para a casa de Abraão imediatamente e receberam o banquete. Com Ló, isso não aconteceu. Com Ló, quando ele se ofereceu para que fossem para sua casa, os anjos não quiseram ir. Falaram, não, vamos dormir na praça. Ló insistiu, e aí então foi para a casa de Ló, e aí Ló fez um banquete. O que eu quero mostrar com isso? A diferença de viver. Aqui vemos claramente a diferença de viver. Abraão era alguém que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. E Abraão andava de dia. Abraão vivia na luz. E por isso o Senhor estava com Abraão. Mas quando foi para ir para a região do pecado, Sodoma e Gomorra, o Senhor não foi. Lembra que eu falei no início que Deus não está no pecado? Deus não vai onde... Deus vai pelo pecador, mas pelo pecado não. Deus não se mistura com o pecado. E aí o que aconteceu? Quem foi para Sodoma e Gomorra foram somente os anjos. O Senhor não foi para Sodoma e Gomorra. O Senhor não foi para o pecado. E aonde há pecado, o Senhor não entra. Precisa tratar a questão do pecado. Precisa tratar aquilo que está no nosso coração. Lucas, capítulo 21, 34, fala que o nosso coração não pode estar sobrecarregado com o pecado. Não pode estar cheio de pecado.
E como a gente leu em Efésios, nós não podemos ser como os gentios que estão afastados de Deus, que estão entorpecidos pelo pecado. Por quê? Porque isso nos afasta de Deus. Deus não está ali. E Ló vivia na noite. Ao anoitecer estava sentado Ló. Ó Senhor Jesus, que sejamos como Abraão, que andam na luz, têm uma vida de luz. E aí começa, o pessoal da cidade vê que chegou gente nova e vai até lá para ver o que fazer. Na verdade, essas pessoas queriam fazer mal aos anjos. Olha como era a situação de Sodoma e Gomorra. Eles viram os anjos e eles queriam lá tentar contra a vida dos anjos, mas não era só matar, não. Eles queriam violentar os anjos, queriam ter relações com os anjos. Essa era o povo que vivia em Sodoma e Gomorra. Eles queriam fazer isso, e Ló não permitiu. E Ló fechou a porta e falou, e foi conversar com eles. Versículo 6 de Gênesis 19. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a, pois, após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais com estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Era uma situação tão depravada de Sodoma e Gomorra, de tanto pecado, que eles queriam fazer isso. E olha a reação de Ló, diferente de Abraão. Abraão não estava ali, Abraão estava fora dali, estava na luz. Mas olha a reação de Ló. Ló saiu, fechou a porta e chamou aquelas pessoas de irmãos. Rogo-vos, meus irmãos. Ló já estava tão impregnado, tão envolvido com Sodoma e Gomorra, que ele esqueceu que era sobrinho de Abraão, que ele esqueceu que estava andando com alguém que foi chamado por Deus, ele esqueceu de alguém que recebeu o chamamento de Deus, e já estava tão envolvido com Sodoma e Gomorra que ele chamava os moradores ali de irmãos. Irmãos, não façais nada disso. Ó Senhor Jesus, e nós? Quem chamamos de irmãos? Aqueles que Deus chamou para fora? Aqueles que Deus chamou para serem santos? Ou aqueles que estão no mundo? Aqueles que vivem falando para nós fazermos coisas más? Aqueles que nos dão conselhos errados? Muitas vezes ouvimos esse tipo de palavra na igreja, nas reuniões ou numa conferência de jovens, e às vezes fechamos a cara. Não, esse irmão está sendo muito duro, ou essa palavra está sendo muito forte. Eu já fiz muito isso em conferências de jovens quando eu era mais novo. Os irmãos falavam algumas coisas, eu falava, não, isso não é para mim não, o que é isso, o irmão tá... Mas depois, quando eu ia diante do Senhor e via a luz do Senhor, fazia como Abraão, sentava no maior do calor, que é onde a luz do sol está mais forte, quando a luz da palavra vem com mais força, a gente olha a nossa condição e fala, poxa, Senhor, eu estava chamando os de Sodoma e Gomorra de irmãos, e estava menosprezando aqueles que estavam tentando me ajudar. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu já cheguei a virar as costas para alguns irmãos da minha cidade, porque eles foram duros comigo, mas eu percebi que eu estava sendo influenciados por essa correnteza, e graças ao Senhor, a gente tem a oportunidade de nos arrepender, temos a oportunidade de nos voltar ao Senhor, de deixar todo esse laço, deixar todo esse vínculo, não estarmos mais envolvidos com esse mundo, não estarmos mais arraigados nessa terra, nossas raízes precisam estar no céu, nossos olhos precisam estar no céu, nosso coração precisa estar no céu, temos que buscar as coisas do alto, viver a verdadeira verdade, que é Deus, essa verdade absoluta, fazer como os amigos de Daniel, ele é Deus, ele sabe o que faz, nós vamos continuar crendo nele, nós não vamos nos curvar, nós não vamos descer para Sodoma e Gomorra, nós não vamos viver ali como se fôssemos com eles, como se fôssemos um deles, nós somos diferentes, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação escolhida, somos a raça eleita, somos poucos, sim, mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus vai completar a obra dele em nós, vamos deixar Deus trabalhar em nós, vamos chamar de irmãos aqueles que nos ajudam a buscar os caminhos do Senhor,
Paulo falou para Timóteo, foge o trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor com todos, com que de coração puro invoca o nome do Senhor. Esses temos que chamar de irmãos, e não aqueles que nos levam para o pecado, não aqueles que falam para nós que fumar é bom, é bonito, que ficar com as meninas e as meninas ficarem com os rapazes é bonito, se você não faz isso, você está por fora. Não, eles estão por fora, eles estão por fora da santidade, eles estão fora dos caminhos do Senhor. Precisamos orar por eles, para que eles conheçam essa vida, para que eles conheçam esse propósito. Assim como Abraão orou por Ló, e o Senhor salvou a vida de Ló, precisamos orar pelos nossos colegas, precisamos orar por aqueles que estão cerca de nós, para que conheçam a vida de Deus, para que conheçam os propósitos do Senhor. Temos que ter essa vida, esse sentimento. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Os anjos, né, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior. Olha, tinha até criança lá na porta querendo fazer maldade. Para você ver, amados, o pecado ele não escolhe idade. Se você pensa que o pecado vai atingir só os que são mais velhos, não, o pecado não escolhe idade. Na porta aqui tinha maiores, tinha criança, tinha tudo. Tinha menores lá, né? E aí eles cansaram de procurar a porta, ficaram cegos. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, fazei-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-os, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ó Senhor Jesus! Ló não somente estava tão envolvido com Sodoma e Gomorra, a ponto de chamá-los de irmãos, que quando ele precisou dar testemunho do Senhor, os genros pensaram que ele estava fazendo graça, estava fazendo uma piada, estava gracejando, e não creram no que Ló fez. Quando não assumimos a nossa identidade, quando não assumimos a vida que temos e tentamos ter uma vida paralela, uma vida secundária, o nosso testemunho perde valor, nosso testemunho perde força. Não somos mais esses exército de jovens que o Senhor tem preparado, não somos o exército do Senhor que está lutando para trazer o seu reino, perdemos força no nosso testemunho. Eles acharam que Ló estava brincando. Mas por que eles acharam que Ló estava brincando? Porque certamente Ló fazia muita brincadeira. Ló fazia muita piada, perdeu a credibilidade. Por isso precisamos nos revestir do novo homem, por isso precisamos nos revestir de Cristo, precisamos estar cheios de Cristo, cheios da vida de Cristo, não nos curvar neste mundo, não sermos levados pela correnteza. Ó Senhor Jesus, para que quando abrirmos a nossa boca, ou quando fizermos alguma coisa, o testemunho que saia seja um testemunho da vida do Senhor, seja um testemunho verdadeiro, seja um testemunho fiel e verdadeiro. É esse que o Senhor está procurando hoje, essas pessoas que deem esse testemunho, que sejam fiéis e verdadeiras. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Claro, depois que aconteceu tudo isso, eles ainda demoraram a sair da cidade. O texto continua, não vou ter tempo para ler, mas o texto continua falando que eles demoraram para sair, o anjo teve que pegar eles e arrastarem para sair, que estavam tão mergulhados, tão afundados ali em Sodoma e Gomorra, que estava pesado, estava difícil deixar essas coisas. O pecado é assim, o pecado é como um piche, um lodo que nos agarra, que vai nos envolvendo, nós vamos afundando, como areia movediça, vamos afundando, e aí chega um momento que nós não conseguimos mais sair dele, fica difícil sair, mas há esperança, nós podemos sair dessa situação. Essa palavra que o Senhor está nos dando hoje, que começou ontem, que está sendo falada agora, que vai para mais 2 mensagens, é uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de amor para realmente mudar a nossa condição. E aí o anjo pegou ali a família de Ló e fizeram eles saírem e deram só uma indicação, falou, ó, não olha para trás, olha para frente e segue. E no versículo 26
Fala assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ó Senhor Jesus. Sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Não foi simplesmente curiosidade. Né? A gente pode até falar, ela foi curiosa. Mulher é curiosa, né? As mulheres são curiosas e tal. Não, não é isso. A mulher de Ló olhou para trás porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. As coisas que ela gostava, as coisas que ela sentia prazer, a vida dela estava em Sodoma e Gomorra. Por isso ela olhou para trás. Muitas vezes nós queremos olhar para trás, queremos ver se realmente o pecado é bom ou não, se o que o mundo pode oferecer é bom ou não. Ó Senhor Jesus, não vamos olhar para trás, amados e amadas. Não vamos olhar para o que passou, para o que ficou. Vamos nos desarraigar dessa terra. Vamos nos limpar do pecado. Vamos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos limpar. Não vamos ficar presos com os prazeres dessa terra. Confessa diante do Senhor. Se o problema é prostituição, confessa. Se o problema é fornicação, confessa. Se o problema é roubo, confessa. Se o problema é falta de fé, confessa. Confessa tudo diante do Senhor. Ora diante do Senhor. Pede a Ele, clama a Ele. Sem olhar para trás. Temos que olhar para as coisas que estão diante de nós. Paulo falou isso, né? Não olho para o que ficou para trás, mas olho para frente. Olho para aquilo que está à minha frente. O que estava à frente é a carreira que vai nos levar para o reino, que vai nos levar para a glória. Isso está diante de nós. Temos que pôr os nossos olhos nisso, temos que posicionar os nossos olhos nisso, nessa carreira. O Senhor nos chamou para sermos vencedores, o Senhor não nos chamou para sermos derrotados, para sermos fracassados, não, o Senhor nos chamou para o seu reino e sua glória. O Senhor quer nos levar, mas é muito mais fácil nós corrermos sem peso, sem o peso do pecado, sem estarmos presos, enredados, enlaçados com as coisas dessa terra. É muito mais fácil nós corrermos confiando naquele que é verdadeiro. É a hora da verdade, amados e amadas. É a hora da verdade, é a hora de posicionarmos. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós temos a vida de Deus. Sou peregrino por essa terra. Não abro mão disso, não me curvo diante dos ídolos. Não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Quero ser temente a Deus, quero ser servo de Deus. Quero ser aquele que está sentado no calor do dia, na luz do Senhor, na presença do Senhor, receber o Senhor na minha casa, receber o Senhor no meu coração. Quero ter essas experiências de poder oferecer um banquete para o Senhor, de poder ter comunhão com o Senhor, de ouvir dele o que ele vai fazer, qual é a vontade dele, qual é o desejo dele para nossas vidas. Ó Senhor Jesus, para finalizar, quero ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na versão King James. Grimaldi citou ontem, na revista atualizada, e eu quero compartilhar hoje esse versículo na versão King James. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ninguém menospreze o fato de ser jovem. Ninguém. Eu não posso menosprezar, você não pode menosprezar, os irmãos que estão nos ouvindo não podem menosprezar a graça que nós recebemos, a vida que nós recebemos. Pelo contrário, precisamos ser exemplos para os fiéis. Qual exemplo queremos ser? Abraão ou Ló? Capítulo 18 e capítulo 19 nos mostra dois exemplos, luz e trevas. Alguém que recebeu o Senhor e alguém que teve que sair correndo, fugido do pecado, que estava enraizado, estava arraigado nessa terra, e outro que não tinha raiz nenhuma, que ia para onde o Senhor mandava. Sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. Que terra é essa? Não sei, mas se Deus mandou, eu me levanto e vou. Se Deus me chamou, eu vou. Vou confiar nesse Deus. E foi o que Abraão viveu. Teve suas falhas? Teve seus momentos complicados, difíceis? Teve, mas não deixou de confiar em Deus. Aprendeu as lições, foi transformado, foi trabalhado para se tornar exemplo para os fiéis. E que exemplo? Na palavra da verdade. Na palavra que nós estamos ouvindo hoje, na palavra profética. Precisamos ser exemplos, precisamos ser aqueles que conhecem a Bíblia,
Somos aqueles que manejam a Bíblia, que sabe como manejar. Paulo falou isso para Timóteo: se você quer ser um bom diácono, um bom servo, você precisa aprender a manejar a palavra da verdade. Pode ser que no nosso meio ainda tem irmãos que não sabem manejar a Bíblia, que não sabem encontrar os versículos, não sabem encontrar os livros. Alguns livros do Antigo Testamento, se falar aqui, não sabe nem que existia. Ou se falar outros nomes, é perigoso acreditar que existam. Precisamos aprender a manejar a palavra e também falar a palavra do Evangelho, palavra de salvação, palavra de esperança, palavra que edificam, que saia da nossa boca palavras que edificam e não gracejos como Ló fazia, para que realmente as pessoas sejam salvas. No nosso comportamento, qual é a minha postura, qual é o meu comportamento? Sento de qualquer maneira na reunião, fico de qualquer maneira em casa, nas comunhões online, não ligo a câmera porque não quero mostrar que eu estou de qualquer maneira. Mesmo online, é uma reunião. Hoje nós tivemos a mesa do Senhor, o momento do Senhor, um momento solene, sublime. Como me portei nesse momento? Precisamos ser padrão também no nosso comportamento, no amor, amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Essa palavra é uma palavra de amor que eu estou recebendo do Senhor para cuidar de não viver duas vidas, para não ter dois viveres. Aqui diante de vocês eu sou uma coisa e fora eu sou outra. Não. O amor é o próprio Deus. Na fé. Fé é acreditar e confiar no invisível. E é isso que nós estamos falando. Precisamos ser como Moisés, que confiou naquilo que era invisível. Por fé, ele vislumbrava o galardão. Nós precisamos vislumbrar o galardão, precisamos ver o galardão. E na pureza. A pureza é abster, rejeitar, negar tudo que venha deste mundo, que não seja para edificação, que não seja para Deus. O que nos afasta de Deus, o que nos leva para fora de Deus, nós precisamos abrir mão disso. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 2. Ó, Senhor Jesus, já estou terminando. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Nessa manhã, o Senhor quer nos ouvir. Nessa manhã, o Senhor quer ouvir a nossa oração. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Para quê? Para que o nosso clamor seja realmente de mudança. Porque Ele possa nos socorrer, Ele possa nos salvar, possa nos santificar, possa nos fazer uma geração realmente que ama o Senhor, que ama a sua volta, que se abstém das coisas dessa terra, dos prazeres transitórios dessa terra, que seja realmente totalmente consagrado a Ele, que seja totalmente entregue a Ele. Hoje é o tempo, agora é o tempo sobremodo oportuno, é o dia da salvação. Essa reunião é uma reunião de salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação, é uma palavra de amor, uma palavra de esperança, porque mesmo que vivamos nos tempos de Noé, onde a corrupção, o pecado está aí, batendo a nossa porta todos os dias, Satanás nos oferecendo muitas coisas, levantando estátuas para idolatria, levantando situações para nos enganar. Mesmo diante de tudo isso, não esqueçamos, o Senhor está conosco, o Senhor estará nos salvando. Basta nos orarmos, basta invocar Senhor Jesus. Pode ser a fornalha, pode ser 7 vezes intensificada. A provação pode ser 7 vezes forte, mas Cristo estará conosco. Vamos estar desatados, vamos estar passeando por as situações, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Quero terminar com uma oração e aí passar adiante aí. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor nesse dia, obrigado, Senhor, por ter nos alcançado. Senhor Jesus, somos o teu povo, somos os teus filhos, queremos ser cada dia mais a tua imagem, a tua semelhança. Por isso, nessa manhã, Senhor, oramos a ti, levantamos um clamor para que nos socorra, nos salve, muda a nossa história, muda a nossa condição.
tira toda a raiz dessa terra, tira todo o pecado, tudo aquilo que esteja prendendo o Senhor, os jovens, esteja prendendo as famílias. Ó Senhor Jesus, não queremos estar presos aqui, se não queremos ser peregrinos por essa terra, queremos ser conduzidos a Ti, queremos andar contigo. Embora na terra vivamos, nossos olhos estão postos nos céus. Ó Senhor Jesus, queremos andar e viver de modo digno do nosso chamamento, de maneira que agrade a Ti, com temor e tremor na Tua presença, para que sejamos instruídos, Senhor, na Tua palavra, para que sejamos instruídos de Ti, Senhor, o que o Senhor vai fazer, e no final sejamos encontrados salvos. Obrigado, Senhor, por essa conferência, obrigado pela vida de cada jovem, de cada irmão que está ouvindo essa palavra. Desde já também abençoamos a reunião da noite com nosso amado irmão Josman, a reunião de amanhã com Alexandre. Continua mandando a Tua palavra, continua fortalecendo no Senhor, fazendo-nos dessa geração santa, essa geração forte que prevalece em Ti e que traga o Teu reino nessa terra. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Amém, amados? Muito obrigado. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Abraço fraterno. Jesus é o Senhor.